pessoas já se perguntaram: Deus muda de ideia ou não? Em Malaquias 3:6, Deus diz que não muda, mas em Jonas 3:10, lemos que Deus mudou de ideia e não destruiu a cidade de Nínive. Além dessa, uma outra questão já tirou o sono de muita gente por causa de dois outros versículos que parecem opostos. Deus se arrepende ou não? Números 23:19 diz que não, mas Gênesis 6:6 parece dizer que sim. Isso parece uma contradição, mas será que é mesmo? Se você quer saber, então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. Começando então com a primeira questão: Deus muda de ideia? Vamos entender os textos. Malaquias 3:6 diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Jonas 3:10 diz o seguinte: Vendo Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, Deus desistiu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Uma das regras mais importantes da teologia é entender o contexto histórico. Então vamos falar do primeiro texto. Malaquias escreveu essa passagem em um período pós-exílio, quando o povo de Israel estava muito desanimado espiritualmente. Deus estava lembrando a nação de que seu caráter e suas promessas não mudam. Ele continua sendo fiel, justo e misericordioso, como sempre foi com Israel. Ou seja, quando Malaquias diz que Deus não muda, ele está falando sobre seu caráter, seus princípios e suas promessas eternas, não sobre ações específicas. Agora, sobre o texto de Jonas. Aqui vemos que Deus tinha anunciado que iria destruir a cidade de Nínive em 40 dias. Mas, quando o povo se arrependeu, ele não trouxe o castigo prometido. Isso significa que Deus mudou de ideia? Na verdade, não. Isso só mostra que o caráter imutável de Deus inclui a misericórdia. Ele sempre age conforme o seu próprio caráter, e a resposta humana influencia as suas ações. Jeremias 18:7 e 8 explica esse princípio muito claramente. Se em algum momento eu decretar que uma nação será destruída, mas ela se arrepender, então eu não trarei o mal que havia planejado. Ou seja, Deus já havia deixado claro que sua justiça e a sua misericórdia sempre andam juntas. Ele não mudou, apenas respondeu ao arrependimento das pessoas. Agora, e quanto ao arrependimento de Deus? Para entender isso, primeiro é muito importante ressaltar o seguinte: a palavra hebraica traduzida ao português como arrepender-se é naham, que pode ter diferentes sentidos dependendo do contexto. Ou seja, esse verbo não possui um significado só. Em alguns contextos, ele indica sentimentos pessoais, como em Juízes 21:15, por exemplo, onde ele retrata o sentimento que as 11 tribos tiveram pela tribo de Benjamim no período de guerra, em que ela quase foi dizimada. As demais tribos tiveram compaixão. Já Gênesis 24:67 afirma que Isaac foi consolado quando se casou, depois da morte de sua mãe Sara. Aqui, a palavra naham trata-se do sentimento dele para com sua esposa. Agora, vamos olhar para os dois versículos em questão que parecem contraditórios. Números 23:19. Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui Balaão está declarando que Deus não age como os seres humanos, que mudam de ideia de forma impulsiva, mentem ou quebram promessas. Isso significa que Deus não se arrepende no sentido humano de cometer um erro e ter que corrigi-lo. Deus não erra, não falha e não muda o seu caráter. É isso o que o texto quer dizer. Gênesis 6:6. Deus se arrependeu de criar o homem? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso cortou-lhe o coração. Essa passagem fala do período antes do dilúvio, quando a humanidade estava completamente corrompida pelo pecado. Aqui a palavra arrependeu-se não significa que Deus cometeu um erro, mas que ele sentiu uma tristeza profunda pela maldade dos seres humanos. Exemplo: pense em um pai que ama profundamente o seu filho, mas vê ele escolhendo caminhos errados e se destruindo. Esse pai sente dor, mas isso não significa que ele cometeu um erro ao ter um filho,
Ou seja, Deus não se arrependeu como quem comete um erro, mas sentiu tristeza pelas escolhas dos homens. Ué, então a mesma palavra pode ter significados diferentes? Sim! É isso mesmo. De novo, em outras palavras, para ficar bem claro. Em Números 23:19, Naham significa mudar de ideia por ter cometido um erro. Esse tipo de arrependimento não se aplica a Deus, porque ele nunca erra. Em Gênesis 6:6, Naham tem o sentido de sentir tristeza, pesar, se lamentar. Ou seja, Deus não se arrependeu como se tivesse errado, mas ele sentiu tristeza pelo que a humanidade havia se tornado. Como todos esses textos se complementam? Vamos manter em mente os seguintes pontos. Deus não muda em seu caráter, sua justiça e suas promessas eternas. Mas Deus responde às ações humanas, o que significa que ele pode mudar o curso de um juízo anunciado se houver arrependimento. Deus não se arrepende como um homem que comete erros, mas sente tristeza quando as pessoas escolhem o pecado. Vamos usar um exemplo prático. Pense em um pai que avisa o filho que ele vai ficar sem o videogame se continuar desobediente. Se o filho mudar de atitude e obedecer, o pai pode decidir não tirar o videogame. Isso significa que o pai mudou de caráter? Não, ele apenas aplicou a sua disciplina conforme a resposta do filho. Da mesma forma, Deus continua sendo justo e misericordioso e responde fielmente às escolhas das pessoas. Isso não é contradição, mas um reflexo do seu caráter. Em outras palavras, Deus não é um ser inconstante que muda de humor, mas ele age de forma relacional, respondendo às atitudes humanas sem que isso comprometa a sua imutabilidade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum lançamento. Aproveita para maratonar também os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link dessa playlist você vai ver na tela final desse vídeo aqui. Um grande beijo para vocês. Eu sou a Thaís Manóquio, em Curiosidades Teológicas.